Hebreus capítulo 10, versículos 32 ao 39. Todos acharam? Amém? Com misericórdia aí. Está lendo, os irmãos acompanhem a leitura. Lembre-se dos primeiros dias, depois que foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com o que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas do que creem e são salvos. Amém? Vamos ler o versículo 39, todos juntos, irmãos. Vamos ler conforme a projeção aqui, para ficar numa voz só. 1, 2, 3. Nós, porém, somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Fechemos os nossos olhos e oremos ao Senhor. Pai de amor, infinito, santo e eterno Deus, eis diante de nós a Tua palavra, que ela possa nos inspirar, nos alimentar, nos instruir, nos corrigir, a caminhar na Tua jornada, porque o caminho que seguimos foi o Senhor que escolheu para nós, não foi nós que escolhemos. Nós não éramos dignos, Senhor, mas o Senhor nos chamou para a Sua majestosa glória. Obrigado a Deus, que a Tua palavra fale aos nossos corações nessa noite. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos diante de uma palavra que é uma palavra de consolo, que é uma palavra de conforto e que é uma palavra de desafio. Nós estamos aqui diante de Paulo escrevendo uma carta aos Hebreus, onde ele faz algumas recomendações que, por sinal, e não é por coincidência, são muito plausíveis para nós nos dias de hoje. Os primeiros dias a que ele se refere no versículo 32, fala de uma iluminação, na minha versão, né? Vocês foram iluminados. O que é essa iluminação? É o recebimento da palavra de Deus, através da iluminação das Escrituras. Quem lembra lá? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, aqui nós estamos vendo o apóstolo fazendo uma referência ao recebimento da palavra de Deus. Aí eu pergunto, tem alguma particularidade conosco? Sim. Nós, cada um de nós aqui já recebeu a palavra de Deus neste culto, inclusive, em diversas formas. Nós recebemos a palavra de Deus através da sua própria leitura, através das orações e através dos cânticos. Então, a palavra de Deus está relacionada a nós também hoje. Aí, logo na sequência, nós vamos ler aqui: quando suportaram muitas lutas e muito sofrimento. Seu nome está escrito aqui, Alex? O meu está. O negócio está estreito. Muita luta e muito sofrimento é a nossa realidade hoje, irmãos. Nós temos vivido dias terríveis. Glórias a Deus porque você está sentado aí. Glórias a Deus porque você está aí. Você poderia não estar. Tamanha a violência, tamanha a opressão, tamanha a perseguição a pessoas que procuram viver corretamente nos dias de hoje.
Então você que está sentado aí olhando para mim, é esse aqui, ó, que está suportando muita luta e muito sofrimento. Veja como essa palavra é atual. E vamos seguir. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com que assim foram tratados. De novo. Ô Alex, seu nome está aqui outra vez, cara. Poxa, para com isso, meu. Deixa eu seguir aqui. Versículo 34. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Opa! Agora aqui eu estou numa situação onde está complicado perguntar se nós estamos nessa parte aqui também, né? Será? Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Agora não Irmãos, nós estamos aqui diante de uma circunstância que talvez nenhum de vocês, nem eu, tenham passado. Mas logo depois, eu até coloquei aqui no meu texto, eu não estou com a Bíblia aberta aqui, irmãos, porque eu imprimi o texto que eu ia ler todinho, na folha dos dois lados, para mim não ter que ficar folheando, então, mas amém. Eu até coloquei em letra vermelha aqui. Aqueles irmãos, naquela ocasião, passaram por isso porque eles sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Que bens superiores e permanentes são esses? Alguém se arrisca, alguém se habilita a dizer? Quais são os bens superiores e permanentes que são alvos dos cristãos? Vamos lá, gente, não estou falando por metáfora não, vocês têm que saber. Salvação, glória a Deus, irmão. Parabéns 2 vezes pelo seu aniversário e pela resposta. Verdade, irmãos, o nosso bem mais precioso, que é superior e é permanente a qualquer coisa que nós possamos ter que abrir mão em nossas vidas, é a salvação. E aqueles irmãos suportaram a dor e a aflição, a angústia, porque eles tinham algo melhor como alvo em suas vidas. Por isso, versículo 35, por isso, não abra mão da confiança que você tem, pois você será ricamente recompensado. Não rejeites, pois, a confiança que tem grande, avultado galardão. Nossa, que tradução. Na minha tradução, eu uso a tradução NVI, nova versão internacional. Então ela fala, ricamente recompensado. O que significa essa recompensa, irmãos? Aqui nós estamos recebendo uma orientação que não foi só para aqueles irmãos de Hebreus que passaram por situações até piores do que nós. Eles estão sendo orientados a perseverar, não abrir mão. Sabe o que não é abrir mão? É o cara que é corintiano, a gente fala para ele que ele está errado, ele não abre mão, é só coringão. Ele não abre mão, então ele não vai deixar de ser corintiano nunca, mesmo que corintiano seja o cara mais pontinho que tem por aí. Mas isso por quê? Porque é a convicção dele, é aquilo que acredita, é aquilo que ele gosta. E nós estamos falando aqui de algo que é muito superior a isso, que é algo que é o mais superior e permanente benefício que você tem, que é a... Menos a irmã Indir. Amém, glória a Deus, os irmãos estão aprendendo. Já podem dizer que não sai daqui sem saber de nada, que o maior bem que você tem na sua vida é a salvação. Amém. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Esse é um conselho. Vamos lá, Alex, vamos ver se você guarda. Versículo 36, você precisa perseverar para que quando você
Opa, calma, você passou aí na frente. Tem um requisito antes. Tiver feito, versículo, vou te dar uma chance. Abre lá. Versículo 36. Hebreus 10, 36. Vamos lá. Fazer a vontade de Deus para receber o que Ele prometeu. O que Deus te prometeu? Salvação. Amém. Os irmãos estão aprendendo. Glória a Deus. Pois em breve, versículo 37, muito breve, aquele que vem virá. E ele não vai demorar não. Está escrito aqui, não demorará. Mas enquanto isso, versículo 38, meu justo viverá pela... Quem que tem que viver pela fé? O justo? Ou vocês? Os dois? Decide aí, gente. Vocês ou o justo? Vamos lá, respondam. Nós ou o justo? Os dois, porque vocês são os dois. Os justos somos nós, irmãos. E o justo não é porque você é bonzinho, não. E não é porque você é certinho, não. A palavra de Deus, quando fala justo, é porque o justo é de justificado. Justificado por quê? Por Cristo, que derramou seu sangue na cruz por você. Isso te faz justo. Não é andar certinho, não é cumprir a lei, não é pagar os impostos, não é dar a oferta da igreja. O que te faz justo é o sangue de Cristo que verteu por você. E esse justo que recebeu esse benefício, que recebeu essa garantia lá no futuro, tem que viver pela fé. Aí no versículo 38, quem está com a Bíblia aberta aí? Bom, leia aí o 38 para mim. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Irmãos, Jesus ama vocês. Ele já deu prova disso. Inclusive ele já falou isso para vocês aqui hoje. Lembra? Cantamos e ouvimos ele cantar junto com a gente, né? As ondas atendem o meu mandar, sossegado. Esse Jesus, que tem poder sobre todas as coisas, está dizendo: se você voltar atrás, eu não terei prazer em você. Sabe o que significa? Que você não pode desistir, que você tem que permanecer, que você tem que lutar, que você tem que perseverar, que você tem que garantir a sua própria vitória, a sua própria redenção, a sua salvação, a sua ida para o céu. Depende de quem? Depende de você. Mais adiante, no livro de Hebreus ainda, agora no capítulo 11, nós vamos ver nesse texto, do versículo 1 até o 40, muita coisa a respeito da fé. Né? Nós conhecemos bem a palavra fé, né? Quem sabe o que significa fé? Tem várias definições. Mas a fé, na própria Bíblia, no próprio versículo, já tem a definição. Então, quem estava com o Hebreus aberto no capítulo 10, é só ir um pouco adiante, Hebreus 11, versículo 1. Vamos lá, uma voz poderosa aí. Hebreus 11, versículo 1. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Amém. A minha tradução aqui: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Versículo 2: foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. No versículo 2 nós estamos vendo aqui que os antigos receberam bom testemunho. Quem são os antigos? Os antigos são os homens de Deus que viveram antes de nós. E como referência de certeza e de garantia, nós vamos falar, quer dizer, a palavra vai falar dos heróis da fé. Né? Esse texto aqui é conhecido como uma referência aos heróis da fé. Hebreus, do versículo 1 até o 40, vai falar sobre heróis da fé. E de diversas situações, nós não vamos ler tudo porque não vai dar tempo. Em diversas situações eles viveram
tiveram que exercer a fé, irmãos. E não foi uma fé garantida, não. Olha, o versículo 3 está assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito pelo que é visível. Aí logo na sequência, no versículo 4, vem uma série de atos de fé praticados e descritos na palavra de Deus, começando lá em Gênesis, por Abel e em diante. Vou ler só o 4 e depois eu vou passar um pouco adiante. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Curioso, né, irmãos? Como assim? Abel morreu. Ele foi obediente. Ele fez o que Deus mandou para ele. Deus se agradou dele, ele morreu. Acabou. A história dele está lá atrás, muitos anos atrás. Alguém arrisca? Quantos anos faz que Abel morreu? Mais de 10 anos aí. Ninguém sabe. Mas olha, irmãos, é interessante dizer que Abel obedeceu a Deus e morreu. Acabou. Será que foi isso mesmo? O versículo aqui ainda fala. Por meio da fé ele ainda fala. Por quê? Porque o exemplo dele ficou registrado, irmãos. A ação, a atitude dele em relação a Deus ficou para a história. E não é história com H minúsculo, não. É história com H maiúsculo. Porque história com H maiúsculo é real. É aquilo que acontece. É aquilo que aconteceu. E se nós formos sequência após sequência, versículo 5, versículo 6, vai falar o versículo 5 de Enoque, o versículo 6 de Noé, o versículo 7 de Noé também, o versículo 8 de Abraão, no versículo 9, fala de Abraão ainda, depois de Isaac e Jacó, versículo 10, versículo 11, e no versículo 13, tem uma definição que fala assim: todos esses ainda viveram pela fé. E o mais curioso, irmãos, morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinavam na terra. Os que assim falam mostram que estavam buscando uma nova pátria. Eu considerei esse versículo aqui uma chave muito interessante. Quem na fé, quem na vida enfrentou circunstâncias similares ou parecidas com o que os nossos irmãos, os heróis da fé, enfrentaram? Bem demais. E irmãos, aqui a palavra de Deus está dizendo que eles que viveram todas as suas lutas, todas as suas tribulações, todas as suas dificuldades, estão esperando pela mesma recompensa que você. Então, se isso te serve de alguma coisa, se serve de incentivo. Sabe por quê? Deus prometeu, vou falar de Abraão, que é um dos descritos nesse texto. Deus prometeu a Abraão um filho. Todos conhecem a história. Abraão teve esse filho. Abraão já era velho. Já foi um milagre por si só a mulher de Abraão conceber um filho na idade que ela tinha. E aquele filho foi pedido a Deus por sacrifício. Abraão apresentou o sacrifício a Deus. Mas Deus prouve que a fé de Abraão fosse provada nesse momento, e Abraão foi aprovado. Por quê? Porque Deus, os irmãos já conhecem a história, proveu um cordeiro no minuto final, aos 45 do segundo tempo, para que o sacrifício fosse feito a Deus, não com a vida de Isaac, mas com o cordeiro. E mesmo assim, Abraão ainda espera a recompensa que é dada a ele.
Ou seja, Abraão só vai receber o troféu dele quando você estiver lá junto dele. Ele está esperando você. Vamos lá seguir adiante. Versículo 15. Versículo 14. Os que assim falam mostram que estão buscando uma nova pátria. Versículo 14, João, por favor. Por que eles estão buscando uma nova pátria? Porque a vida que eles esperavam, a vida que eles tinham conquistado através do exercício da sua fé, já não era mais possível ser vivida aqui, irmãos. Aí nós vamos comprovar isso logo adiante no versículo 17. A resposta: pela fé, quando Deus pôs à prova Abraão, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele homem que estava sendo convocado a sacrificar o próprio filho era o mesmo que havia recebido as promessas de Deus. Por meio de Isaque, a sua descendência seria considerada. Ou seja, Abraão perseverou porque Deus tinha prometido Isaque a descendência dele. E depois que Isaque nasceu, Deus pede para matar Isaque. A descendência estaria interrompida. A promessa de Deus estaria quebrada. E sabe o que Abraão fez? Ele lembrou disso. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos. E figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Versículo 19. Seguindo adiante, nós vamos ver a continuação dessa história que eu não vou ler. Vai falar de Isaque, de Jacó, de José. E nós vamos lá no versículo 26. Tem uma coisa muito curiosa. Põe para mim, versículo 26. Irmãos, curioso que nós vamos ouvir aqui nesse texto, que é assim, na minha versão, por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava a sua recompensa. Olha esse texto, os irmãos já podem até relacionar, né? Eu sei que vocês vão colar, não vão deixar eu fazer o mistério nem a pergunta. De quem está falando? Não olha o versículo nem o 23 nem o 24, responde. Não olha. De quem que ele está falando? Hein? Quem? Tem uns aí, tá todo mundo fiel, né? Ninguém olhou, né? Que é de Moisés que eles estão falando, né? Versículo 23 pela fé Moisés, versículo 24 pela fé Moisés. Então aqui nós estamos vendo uma coisa curiosa. Olha de quem a Bíblia está falando, de quem a Bíblia está falando. A Bíblia está falando de Jesus, que foi por amor a Cristo, ou tendo por maior riqueza o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito. Mas como assim? Moisés não viveu muito antes de Jesus. Como que Moisés estava fazendo algo para Jesus se Jesus não tinha vindo ainda naquela época? Os irmãos, prestem atenção nesse momento do texto aqui, porque mostra que a eternidade era algo previsto até para Moisés, e ele tinha esperança nisso. E quem abriu o caminho para a eternidade? Foi Jesus. E o próprio Moisés, se os irmãos forem lá em Salmos, profetizou acerca do Cristo. Então quer dizer, Moisés, antes de Jesus vir ao mundo, ele já praticou a fé em Cristo, ou seja, na redenção de Deus, que até então Moisés não sabia que seria o filho de Maria, igual vocês sabem que foi. Então, quer dizer, nós temos mais informação do que Moisés tinha. Moisés creu. Versículo 31. Outro fato bíblico que conta de pessoas pela fé. Raabe, a prostituta,
por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Que mais direi? Versículo 32. Olha o escritor do texto, ele estava mais ou menos que nem eu aqui. Eu não tenho mais tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Daniel, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, as aspas escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos nas batalhas e colocaram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos, alguns foram torturados e ressuscitaram e foram libertos, para poder alcançar uma ressurreição superior. Além, outros enfrentaram zombarias e açoites, como ainda foram acorrentados e colocados na prisão, de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Irmãos, nós vemos nesse texto aqui a palavra fazendo colocação a respeito de todas as aflições que aqueles irmãos heróis da fé passaram. Agora eu gostaria que você fizesse uma reflexão interior, se a sua, se a nossa, se a minha, se a dificuldade da sua família está dentro de um contexto similar a esse. Se acaso ela estiver, está aí a receita. O que você tem que fazer para que você tenha uma recompensa, para que você alcance resultado? Versículo 38. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. 39. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Versículo 40, o último do capítulo 11. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Irmãos, o aperfeiçoamento que está se falando aqui é o complemento da obra de Cristo na vida da humanidade. Porque foi lá no início que eu disse que Abraão, José, Moisés, Isaac, Jacó, Ruth e tantos outros vitoriosos do Evangelho estão aguardando você para entrar no gozo do Senhor, para entrar na vitória que Deus tem preparado para eles e para vocês. Vamos lá, mais um. Hebreus capítulo 12, versículo 1 a 12. 1 e 12. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita de Deus, o Pai. Nós agora nós entendemos aqui que é o texto que finaliza toda essa carreira, falando da fé do povo no Deus Todo-Poderoso. Nós estamos na nossa carreira. Eu imagino, por exemplo, que todas as lutas que o irmão Everaldo tem vivido, ou que a irmã Eunice tem vivido, ou que o irmão Gilberto tem vivido, não sejam similares a que os nossos irmãos heróis da fé têm vivido. Cada uma das nossas lutas é peculiar, é particular, ela tem uma característica distinta. Não importa de que direção ela nos mostra. Mas na palavra de Deus nós acabamos de ver
quer viver uma vida regrada, uma vida sossegada, uma vida amparada, onde a gente não precisa de nada, onde a gente não fique doente, onde a gente não fique desempregado, onde a gente não sinta em desentendimento com alguém. Mas se estivermos nessa condição, onde nós vamos praticar nossa fé? Eu garanto, irmãos, eu falo para cada um de vocês com plena certeza, se tivesse tudo bem na sua vida, nenhum de vocês estaria aqui hoje. Eu falo de mim também. Se tivesse tudo bem, eu estava em casa. Eu estava vendo lá o Corinthians jogar a toalha, porque já ganhou o título. Perdeu 3-0 do Flamengo, para quem não sabe. O Corinthians perdeu 3-0 do Flamengo. Eu não estava aqui orando, não estava aqui cantando, não estava nem lembrando de Deus. Eu estava lá xingando os jogadores do Corinthians porque deixaram o Flamengo ganhar. Isso aí é a realidade de alguns. Mas nós estamos aqui porque nós carecemos desse Deus que faz todas essas obras que nós falamos aqui nas nossas vidas também. E é para isso que Ele nos chama. Ele fala assim: tenham fé em mim. Olha, as ondas me obedecem, gente. Nós cantamos aqui, o irmão Verão cantou com vocês. O hino que nós cantamos antes também, o hino foi todinho Jesus que cantou, não foi eu não. Eu posso dizer que a gente às vezes, irmãos, não presta atenção quando Deus fala conosco. E nós ouvimos Deus falar aqui na letra do hino. E às vezes, irmãos, as nossas lutas vão ser iguais às dos nossos irmãos do passado. Como foi que Caim morreu? Ele morreu de acordo com as dificuldades da vida dele. Mas e Abel? O que Abel fez? Abel cometeu algum erro, irmão Abel? Porque o irmão conhece que cometeu algum erro. Você lembra? Ele morreu. Como todos os outros heróis da fé que nós falamos aqui morreram. Moisés. Pensa em Moisés. Moisés andou 40 anos no deserto. E a Bíblia não fala que Moisés desobedeceu, que Moisés foi revoltado, que Moisés praguejou, murmurou. Ele viu a terra? Viu. Mas ele pisou? Não. Porque a recompensa que Moisés tinha em Deus, além de ser um herói da fé, é a mesma que está proposta para você, irmão Verão. Ah, que negócio maravilhoso de se pensar. Já pensou, mas não. Que Moisés vai chegar para você e falar assim: olha, que fim, já estou cansado de esperar você aqui. E olha que você não vai precisar estar 40 dias no deserto, 40 anos no deserto, não. Nem vai precisar o Caim matar você. E para finalizar, irmãos, finalmente, né? Já falei um bocado. Eu fiz os irmãos ler 3 capítulos da Bíblia. Nós vamos ler mais um. Mas esse aqui é mais rápido. Apocalipse. Agora nós vamos lá no finalzinho da Bíblia, para uma conclusão desse momento. Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, versos, vou ler 1 em diante, rapidinho. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Quer? Alguma dúvida? Alguma dúvida que foi Jesus? É Jesus que está falando aqui? Então vamos lá. Agora é com vocês, hein? De novo. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que vocês não podem tolerar homens maus, que põem à prova os que dizem ser apóstolos, mas não o são, e descobriu que eles eram impostores. Nós estamos falando sobre isso hoje de manhã. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde você caiu, arrependa-te e pratique as obras que fazia no início. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Parênteses, vou parar por aqui para fazer um comentário. Nós estamos vendo aqui, irmãos,
Uma palavra dita pelo Senhor, uma palavra profética, que está no Apocalipse. E os irmãos sabem, Apocalipse são fatos que hão de acontecer, que já estão acontecendo. Jesus falando que Ele tem visto. Agora é um alívio, né? Nós ouvimos que as nossas lutas estão aí e que Ele tem visto. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Gostaria de dizer para você, meu irmão, que Jesus conhece. Conhece. Mesmo que você sinta vergonha das suas lutas, das suas dores, das suas aflições, Jesus conhece. E Ele está te dizendo aqui: arrepende-se e pratica as obras que praticava no início. Praticar as obras que praticava no início significa amar a Deus e colocar sua vida à disposição dEle. Fazer o que Noé fez, fazer o que Arão fez, fazer o que Abraão fez, fazer o que Moisés fez, fazer o que todos os servos de Deus fizeram, que deixaram suas vidas por exemplo, para que no final eles recebessem uma recompensa. Lá no versículo mais adiante está escrito assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Essa palavra é forte, né? O próprio Espírito está dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Curioso que logo em seguida o Senhor Deus direciona a sua palavra a uma outra igreja e dá o mesmo consolo. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve essas palavras daquele que é o primeiro e o último. Quem? Os irmãos estão muito devagar. Quem que é o primeiro e o último? O alfa e o ômega, vamos lembrar. Jesus, irmãos. Aquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Quem? Jesus. Está começando melhor. Conheça as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheça as blasfêmias dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes da sinagoga de Satanás. Aí, irmãos, eu acho que vem a melhor palavra de tudo que eu vou falar até agora. Não tenham medo do que vocês estão prestes a sofrer. Saiba que o diabo lançará algum de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias, mas sejam fiel até a morte e dar-lhes a coroa da vida. Oh, glória a Deus. Nós estamos tendo garantias, irmãos, aqui. Você está recebendo uma sentença. Nós novamente ouvimos Jesus cantar aqui: as ondas atendem ao mundo. Agora Ele está dizendo através da palavra dele: não tenham medo do que vocês vão sofrer. Pode até ser que algum de vós possa ir parar na prisão. Pode até ser que algum de vocês seja perseguido. Mas como Abel foi, como Moisés foi, como José foi, como Daniel foi, e como muitos outros que você conhece. Eu vou citar até um que esteve aqui conosco, como o irmão Edgar foi, como o irmão Mariano foi. Sejam fiéis até a morte, e eu lhes darei a coroa da vida. Esse é o recado de Deus para você nessa noite. Vai ser difícil, irmão? Vai. Vai ter luta? Vai. Não vai ser fácil? Infelizmente. Mas vale a pena. A recompensa chama-se coroa da vida. E a recompensa está sendo garantida pelo dono. O dono do mundo, Criador dos céus e da terra, Senhor do universo,
aquele a quem nós cantamos, aquele a quem nós glorificamos e aquele que é a razão de nós estarmos aqui nessa noite. Se você veio aqui, é porque você acredita em quem está falando. Então, irmãos, façamos merecer a coroa da vida que está em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe, irmãos, as nossas vidas, para que nós lembremos. Olha, quando você vê que a luta está difícil, Hebreus 11, vai lá, ó, tem um bocado de gente sofrendo aqui, mas um bocado de gente vitoriosa, que está esperando você para ser premiado. Ó, tem um pódio lá no céu. Moisés, Arão, Abraão, José, está tudo lá, mas está esperando você. E depende de você somente. Amém? Que Deus nos abençoe.